Olá, meu nome é Luiz Gustavo. Vou conduzir hoje as reflexões da doutrina espírita e para iniciarmos a atividade doutrinária, vamos fazer uma oração. Então, nesse momento, que todos nós, em um só pensamento, em um só sentimento, em nome de Jesus, vamos agradecer a Deus, o Criador, pelas dádivas e bênçãos que recebemos constantemente em nossas vidas. Vamos agradecer ao aprendizado constante e a todas as oportunidades que fomos chamados para o aprendizado. Vamos agradecer a Jesus pelo seu amor, pela sua paz, pela sua presença em nossas vidas. E agradecer também por nunca ter nos abandonado. Agradecer por nos mostrar o caminho que devemos percorrer para nos aproximarmos de Deus e o que devemos fazer para construir esse reino divino dentro de nós. Vamos agradecer a doutrina espírita que ilumina as nossas consciências, que nos ajuda no entendimento da vida e que trilha, junto com Jesus, este caminho do aprendizado. Vamos pedir, Senhor, para que possamos manter os nossos bons pensamentos, os nossos bons sentimentos, que possamos persistir no caminho do bem. Vamos pedir a todos os nossos irmãos que necessitam de um amparo material, de um amparo espiritual, de um amparo moral. Pedir a todos os nossos irmãos que necessitam de amor em seus lares, em suas vidas. Que teu amor, Mestre Jesus, que nunca nos abandonou, esteja conosco, mas esteja principalmente com os irmãos que mais precisam de ti. Que assim seja. Então, boa noite, boa tarde, bom dia. Hoje com a divulgação virtual das atividades doutrinárias, podemos estar a qualquer momento, a qualquer horário, nos lares daqueles que acompanham a Casa Espírita, daqueles que acompanham o movimento espírita e também daqueles que desejam conhecer um pouco do Espiritismo. Agradeço pelo convite, parabenizo a casa, que mesmo nesse momento que estamos vivendo, manteve as atividades doutrinárias, manteve os eventos de divulgação. E hoje vamos refletir sobre o parentesco corporal e o parentesco espiritual, item que está inserido no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, item 8. E para a gente iniciar essa reflexão, eu vou ler o item do Evangelho de Marcos, que é o capítulo 3, item 20 e 21 e 31 a 35, no qual Kardec faz os comentários. Que é o item: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E tendo chegado à casa, nela se reuniu uma tão grande multidão de povo que não podiam mesmo tomar seu alimento. Seus parentes, tendo sabido disso, vieram para se apoderar dele, porque diziam que ele havia perdido o espírito. Entretanto, sua mãe e seus irmãos, tendo vindo e ficando do lado de fora, o mandaram chamar. Ora, o povo estava sentado ao seu redor, e ele disse: vossa mãe e vossos irmãos estão lá fora vos chamando.
Mas ele lhes respondeu: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando aqueles que estavam sentados ao seu redor, eis, disse: Minha mãe e meus irmãos, porque quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha mãe e minha irmã. Então essa é a passagem que está inserida no Evangelho de Marcos, que também consta no Evangelho de Mateus e também no Evangelho de Lucas. É interessante a gente contextualizar essa passagem, esse momento do qual Jesus pronuncia este ensinamento. Jesus havia acabado de escolher os seus 12 apóstolos, os seus discípulos, e havia acabado de lhes passar as orientações, de lhes passar a missão do qual estavam encarregados. Que eles estavam encarregados de curar doentes, de curar leprosos, de levar a palavra de Deus. Os fariseus, vendo aquilo, achavam que Jesus não estava possuído dos melhores sentimentos. Eles acusavam como sendo o chefe dos demônios. E Jesus contra-argumentava: Como pode eu expulsar um demônio sendo o chefe dos demônios? Como posso eu atacar a minha própria obra? E os seus irmãos, que partilhavam dos mesmos pensamentos que os fariseus, achavam que Jesus havia perdido o espírito, que havia perdido a razão. E sabendo que Jesus estava na cidade, foram com a sua mãe para lhe chamar, para lhe tirar daquela multidão. E chegando no local, mandam chamar Jesus, e Jesus aproveita a oportunidade para nos trazer um ensinamento. Ele diz: Quem é minha mãe e meu irmão? E olha ao redor e diz: Eis a minha mãe, eis o meu irmão, eis a minha irmã. Porque todo aquele que faz a vontade de meu Pai, esse é meu irmão, esse é minha irmã e essa é minha mãe. Certas palavras pronunciadas por Jesus podem parecer até contraditórias, porque como ele pode renegar a sua mãe, sendo que ele mesmo era possuído de um sentimento de amor, de benevolência, até parece uma contradição do seu ensinamento. E são nessas contradições que os contraditores do cristianismo, aqueles que não acreditam na palavra de Jesus, se aproveitam para disseminar, às vezes, informações que não são corretas e que não foram bem entendidas. E essas informações, quando não são bem entendidas e compreendidas, elas geram motivos para a gente acabar duvidando de certas passagens de Jesus. Primeiro, aquele que pronunciou que devemos honrar o nosso pai, que devemos honrar a nossa mãe, ele não poderia estar desprezando a sua mãe e os seus irmãos. Então ele não estava desprezando a sua família. Temos que lembrar que Jesus, como sendo o modelo e guia da humanidade, como sendo o maior exemplo de espírito que Deus nos enviou para nos ensinar, sendo o espírito mais puro que nós já tivemos contato, esse espírito ele não poderia se contradizer e também aproveitava todas as oportunidades para nos trazer um ensinamento. Foi assim com as parábolas, foi assim com as ações simbólicas, que quando ele passava por um lugar, ele aproveitava para nos trazer um ensinamento. E aquele momento foi uma oportunidade que Jesus teve de demonstrar realmente quem era a minha mãe, quem era minha irmã e quem era o meu irmão. E para a gente poder entender a profundidade dessa passagem, nós precisamos do entendimento da doutrina espírita. Allan Kardec coloca muito bem na introdução do Evangelho que muitas passagens
são ininteligíveis pela falta de chave. E essa chave está inteira no Espiritismo. Então, quando Jesus pronuncia essas palavras, ele procura estabelecer o parentesco corporal e o parentesco espiritual. Então, para a gente aprofundar nessa reflexão, eu gostaria de narrar um fato que aconteceu com Divaldo Pereira Franco, e esse fato está narrado no livro Vivências do Amor em Família. Então, o Divaldo comenta que quando ele morava em Feira de Santana, ele morava numa casa que havia um quintal bem grande, que havia nesse quintal uma camada de capim. E com 2 anos de idade, quando ele brincava nesse quintal, quando ele entrava nesse capim, ele tinha um hábito. E que hábito era esse? Ele entrava e brincava e começava a procurar alguma coisa. Ele começava a procurar algum objeto, começava a procurar algo, mas ele não sabia explicar o que ele estava procurando. Isso desde os 2 anos. E o tempo foi se passando e ele manteve esse hábito de estar sempre procurando alguma coisa e não encontrava. Com o passar do tempo, mais tarde, quando ele amadureceu, ele entendeu e descobriu o que ele estava procurando. Ele procurava um filho que lhe havia sido raptado no século XVII por um inimigo político. E ele tinha a sensação de que a qualquer momento ele encontraria esse filho. Então, quando as crianças chegavam na mansão do caminho, ele olhava as crianças procurando esse filho, porque ele sabia que em qualquer momento ele o encontraria. Em 1988, Divaldo, com um grupo de amigos brasileiros, foram para a Índia. Foram para atividades doutrinárias, atividades de crescimento espiritual, e foram também para encontrar o grande paranormal Sai Baba. Então eles estavam hospedados num hotel e Sai Baba estava localizado a 15 quilômetros desse local. Então, numa manhã, Divaldo e seus amigos pegaram os táxis. Divaldo, acompanhado do Nilson e mais 2 amigos, se dirigiram para ir ao encontro de Sai Baba, e o encontro com ele era no meio da multidão. Não era um encontro reservado. E quando chegaram nesse local, havia centenas de carros. Havia muitos carros. E até que em um determinado momento, quando eles procuravam um lugar para parar o carro, apareceu um menino que os conduziu a uma vaga, mostrou aonde que eles deviam se dirigir para encontrar o Sai Baba, e eles foram para esse evento. Só que quando eles saíram do evento, havia uma enorme aglomeração de pessoas, mais de 5.000 pessoas saindo daquele evento. Edivaldo, Nilson, eles ficaram um pouco assustados, porque como eles haviam estacionado o veículo, o táxi, e haviam combinado o retorno, eles não saberiam se conseguiriam retornar. Até que aquele mesmo menino que eu havia os conduzido para a vaga de estacionamento se aproximou do Divaldo, pegou na mão dele e começou a conduzir. Divaldo olhou aquele garoto, até se impressionou pela forma como ele ganhava vida nas ruas. E perguntou: como é que é seu nome? E o garoto respondeu: meu nome é Tamil. Só que o garoto olhou para o Divaldo, de certa forma com um olhar penetrante, que até empalideceu. E Divaldo, querendo recompensar aquele gesto de generosidade, quis dar-lhe uma gorjeta, que o garoto recusou. Disse a ele: de você eu não quero nada. Dos outros eu posso até aceitar, mas de você eu não quero nada. E nesse caminho, quando se criou uma afetividade entre ambos, o garoto teve a oportunidade de pedir algo a Divaldo. E o garoto pediu: olha, eu gostaria de uma foto do Sai Baba. O Divaldo achou estranho,
e perguntou, mas por que você deseja uma foto se você tem ele ao seu lado? E o que você vai fazer com uma foto de papel? Ele olhou para o Divaldo e respondeu, não, com a foto eu posso vendê-la. E também eu posso fazer duas coisas com ela. Uma, eu posso agradar você que me deseja dar algo. E outra, eu agrado a mim mesmo, porque com a foto eu vendo e consigo um dinheiro para mim. E Divaldo pegou algumas fotos que tinha, até que o pessoal comercializava as fotos, deu para o garoto e perguntou, mas Tamil, por que você não aceita o meu dinheiro? Por acaso, eles não valem nada aqui na Índia? E o garoto respondeu, não, de você eu não quero nada, porque eu quero você e porque eu amo você. Divaldo ficou impressionado com aquela frase, pediu para que o intérprete que os acompanhava conversasse com Tamil, e Tamil realmente repetiu que queria ficar com ele e que amava ele. Divaldo achou realmente muito impressionante e achou que aquilo era uma técnica do menino de conseguir dinheiro. Porque se Divaldo lhe houvesse dado a gorjeta no começo, ele não haveria ganhado a gorjeta daqueles que estavam acompanhando. Então Divaldo achou aquele menino muito inteligente. E voltaram para o hotel. No dia seguinte foram para ter um outro encontro com Sai Baba. Então chegaram no local, Tamil se aproximou e disse, hoje eu vou cuidar do táxi de vocês. Conduziu eles ao estacionamento, eles foram para a atividade com Sai Baba. Quando saíram novamente o menino se aproximou, começou a os conduzir ao local onde estava o carro e Divaldo aproveitou, né? Falou assim, hoje eu vou lhe dar alguma coisa, hoje você tem que aceitar, porque não é justo as pessoas pagarem por algo que eu estou usando, então hoje você vai aceitar. E o menino disse, de você, papai, eu não quero nada. Mais uma vez, Divaldo se impressionou, porque achou aquela técnica dele muito boa. E até pensou que ele poderia replicar aquela técnica na Mansão dos Caminhos, na Mansão do Caminho, porque toda vez quando fosse alguém na Mansão do Caminho, ou encontrar alguma criança, a criança podia usar aquela técnica e eles poderiam, né, conseguir mais doações e assim ter menos dificuldades. E novamente Divaldo foi para o hotel. No terceiro dia, foram novamente para ter mais um encontro com o Sai Baba. Chegando lá, Tamil estava o aguardando. Quando desceram do carro, Tamil pegou na mão dele e disse assim, quando você for embora, eu vou ficar muito triste. E daí o Divaldo perguntou, quantos anos você tem? Eu tenho 10 anos. E você mora onde? Olha, eu moro em qualquer lugar. Eu durmo na rua e me cubro com as estrelas. Mas Tamil, você é sozinho? Não, eu tenho uma irmã, que inclusive está ali pedindo esmola. Quando está frio, nós nos deitamos juntos para nos aquecermos. E daí o Divaldo diz, olha Tamil, provavelmente eu vá embora, né? Eu vou embora e nós não vamos nos encontrar. Então eu gostaria de lhe dar alguma coisa. E Tamil diz, de você eu não aceito nada. Porque eu já disse que eu quero você. Você é meu pai. Você é o meu pai de outras reencarnações. E o Divaldo perguntou, mas como que você soube disso? Eu tive um sonho. Eu sonhei que encontraria o meu pai. E quando eu vi você pela primeira vez, eu vi que você era o meu pai. Então o Divaldo aproveitou para lhe dar um abraço. Enquanto o menino chorava nos seus braços, Divaldo em pensamento se transporta lá para o século XVII e vê que aquele menino era aquele filho que lhe havia sido raptado por um inimigo político. E Divaldo fala, Tamil, provavelmente quando eu for embora, eu não volte mais para a Índia.
e nem você vai para onde eu moro. Mas aonde você mora? Né? Pergunta Tamil. Eu moro no Brasil. E o garoto esperto, ah, Pelé, você conhece Pelé? Ah, Divaldo comenta, conheço. Conheço pela televisão. Mas eu conheço também Allan Kardec. Ah, mas quem que é esse Allan Kardec? Allan Kardec, ele escreveu livros que mudaram a minha vida, disse Divaldo. E eu vou dar livros de Allan Kardec para você. Além dos livros, você gostaria de ganhar mais alguma coisa? O garoto responde: Olha, eu gostaria que você me levasse para a sua pátria. Divaldo comenta: Mas eu não posso, porque as leis do seu país não permitem isso. Mas então eu gostaria que você pelo menos me desse alguma coisa para que eu pudesse lembrar de você, disse Tamil. E daí tiraram uma foto. E aí até pela narrativa do Divaldo, esse momento acaba sendo engraçado, porque quando ele vai tirar foto, Divaldo abraça ele, passa a mão no cabelo e vê que o menino estava meio sujinho. E pergunta, você toma banho? Tomo. Há quanto tempo que você não toma banho? Ele, não sei, já faz algum tempo que eu não tomo banho. E então Divaldo comenta, então vou dar algo para você que você nunca vai esquecer. Vou lhe dar um banho. Né? E o menino, quando foi para tomar o banho, né, não queria tomar o banho porque achava que ia morrer, né, tomando banho. Enfim, o menino foi para o hotel quando o Divaldo deu roupas para ele, né, deu o banho. E no último dia, né, quando o Divaldo ia embora da Índia, se aproximou de Tamil, foi para conversar com ele. E Tamil perguntou, mas o que você veio fazer na Índia, né? E ele explicou do crescimento espiritual, dos eventos doutrinários. Divaldo aproveitou e comentou da doutrina espírita, comentou de Allan Kardec, comentou de Deus, comentou de Jesus. E Tamil fez o seguinte comentário: Olha, vou sentir tanta saudade de você, se quando você voltar, eu gostaria que você me ensinasse a tua religião. E Divaldo comentou, aqui está o livro que eu te prometi, Evangelho segundo o Espiritismo. E fez uma dedicatória, escreveu o nome, escreveu o endereço, escreveu o telefone do Divaldo. O menino pegou aquele livro, colocou no peito e apertou o livro, porque dizia ele que como não sabia ler, ele colocava o livro no peito para que pudesse senti-lo. E disse para Divaldo, você não pode ir embora, não pode me deixar aqui. Mais uma vez eu vou ficar sozinho. E Divaldo, emocionado, disse, eu tenho que ir embora. Eu vou ter que entrar naquele táxi. Como eu tenho problema cardíaco, eu não vou poder olhar para trás. Então se despediu. Divaldo se dirigiu ao táxi. Só que ele não aguentou. Ele olhou para trás. Quando ele olhou para trás, viu aquele menino de 10 anos sentado, se balançando, com aquele livro no peito que ele apertava profundamente. Isso aconteceu em maio de 1988. Em dezembro, quando o Divaldo estava na Mansão do Caminho, ele recebeu uma ligação internacional. E quem falava dizia que falava em nome de Tamil. Divaldo correu, atendeu o telefone. E Tamil começou a falar, mas não conseguiu porque chorava muito. A pessoa que ligou começou a falar, era uma senhora, e começou a explicar que fazia 3 meses que ela andava pela rua e via um menino sentado, com um livro abraçado no peito, e se balançava. E ela perguntou para ele, o que você faz com esse livro? Eu aperto ele no meu coração para que eu possa senti-lo. E ela começou a ler aquele livro, e achou aquele livro interessante.
e disse para o menino se gostaria que ela lesse o livro para ele. E a partir daquele momento, eles começaram a se reunir todos os domingos para que ela lesse o Evangelho para Tamil. Num domingo foi Tamil, no segundo domingo ele levou a irmã, num outro domingo levou os amigos, e ela aproveitou como professora aquela oportunidade para alfabetizar aquelas crianças. Até que, em determinado momento, ela chegou para Tamil e perguntou: "Você gostaria de vir morar comigo?" E ele: "E a minha irmã?" "Não, a tua irmã vem morar junto." Então, ela comenta com o Divaldo: "Então, a partir desse dia, Tamil e Ananda estão morando comigo." E eu achei tão interessante essas obras, que se você pudesse me mandar algumas, eu utilizarei, né, na alfabetização e na educação deles e de outras crianças. Com isso, o laço entre eles de afetividade se manteve, até que, num evento doutrinário em Londres, no ano de 2005, quando Divaldo havia terminado de proferir a sua conferência, ele olha lá no fundo, um jovem, né, bem com a característica, né, dos indianos, assim, esse é Tamil. Foi lá e abraçou: "Tamil, meu filho." E era o filho dele, o filho espiritual dele. E comenta que ele havia ganhado uma bolsa, estava estudando em Londres, e quando viu que haveria conferência dele na cidade, ele não perdeu a oportunidade. A partir disso, em outras oportunidades, eles mantiveram contato. Até que Tamil fez a seguinte colocação, depois de formado, né? "Olha, Deus me colocou separado de você, me colocou na Índia, para que eu pudesse levar o Consolador a essas famílias que não o conhecem." Esses laços espirituais que se estabelecem e que nós não conseguimos explicar através das teorias racionais, das teorias materialistas, só são possíveis ser entendidos quando a gente traz a chave do entendimento, que é a reencarnação. A reencarnação, ela não é uma crença, ela é um fato. É um fato que, filosoficamente, explicam muitas das dificuldades que nós enfrentamos. E só a reencarnação pode explicar e nos ajudar a compreender a justiça divina. Porque sem a reencarnação, Deus não acaba sendo justo para conosco. Porque uns possuem mais, outros possuem menos. Porque outros têm mais saúde, outros têm menos. A reencarnação, ela vem fortalecer esses laços espirituais. Porque quando nascemos, trazemos com a gente, com o nosso espírito, os nossos sentimentos, as nossas aptidões, as nossas vocações, as nossas antipatias, as nossas crenças, nós trazemos ao nascer. E quando desencarnamos, tudo aquilo que aprendemos nessa encarnação, tudo aquilo que desenvolvemos, levamos juntos para o mundo espiritual, para que todo esse aprendizado possa ser utilizado numa próxima oportunidade. Quando eu não uso a reencarnação para me trazer esse entendimento, os laços corporais se limitam apenas aos laços consanguíneos. Então não acaba havendo a afinidade que os laços espirituais nos explicam, nos trazem. Porque se a alma ela é criada ao mesmo tempo com o corpo,
O que vai explicar as simpatias e antipatias que existem dentro de um lar? Isso é um fator biológico? Se for um fator biológico, nós estamos diante de uma doutrina, podemos até sim colocar monstruosa, porque nos coloca à mercê do lado biológico, né? As simpatias, antipatias, tudo aquilo que nós estamos vivendo, ela não tem uma causa nossa, ela tem uma causa terceira. Então tudo que estiver acontecendo na minha vida, eu vou achar que eu não tenho responsabilidade, que é a causa biológica. Então eu vou terceirizar sempre o problema. Então, os laços espirituais, quando eu não acredito na reencarnação, né, eles não existem. E os laços corporais, eles acabam sendo mais frágeis. Quando acaba havendo a desencarnação, ou quando acaba ocorrendo o momento da morte, os laços consanguíneos, eles se desfazem quando eu não tenho a reencarnação. Se não há vida após a morte, esses laços se extinguem. Ou se há vida após a morte e há um destino pré-definido, ou seja, eu vou para o céu ou vou para o inferno, eu posso estar separando uma família. Então, assim, os laços continuam sendo fragilizados. Não acabam sendo laços espirituais, como ocorreu com o fato que eu narrei entre Divaldo e Tamil. Os laços espirituais vêm justamente em sintonia com a lei de amor daquele que é minha irmã, meu irmão e minha mãe. São esses os verdadeiros laços que devemos cultivar ou pelo menos devemos aprender a trazer em nossas vidas. Se os laços espirituais são aqueles verdadeiros que nos trazem o amor, então qual é a finalidade do laço consanguíneo? Qual que é a finalidade da família? E para a gente poder refletir sobre esses laços corporais, eu quero trazer a vocês o capítulo 6 do livro Jesus no Lar, que é psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo espírito Ney Lúcio. Então eu vou ler alguns trechos para vocês. Então, naquela noite, Simão Pedro trazia à conversação o espírito ralado por extremo desgosto. Então ele não estava muito bem, porque ele tinha tido problemas com parentes descriteriosos e rudes. Velho tio o havia acusado de ser dilapidador de bens e um primo de Pedro tinha o ameaçado de esbofeteá-lo em via pública. Bem as famílias de hoje, né? Então, Pedro se aproximou de Jesus com aquela cara de Pedro mesmo, né? Cara austera, rude. E quando o mestre lia as escrituras, Pedro falava o que tinha acontecido. Ao término do longo relatório que Pedro fez para Jesus, né, o mestre perguntou: Pedro, e que fizestes ante as arremetidas dos familiares incompreensivos? E Pedro respondeu: sem dúvida, reagi como devia, ou seja, não levou desaforo para casa. Coloquei cada um no lugar próprio, anunciei as más qualidades que são portadores. Meu tio é raro exemplar de sovinice e meu primo é um mentiroso contumaz. Provei perante numerosa assistência que ambos são hipócritas e não me arrependi do que fiz. Se eu tivesse uma conversa com Jesus e não quisesse receber uma lição, eu não ia deixar ele pensar. E Pedro deixou ele pensar. Então Jesus refletiu e falou: Pedro, que faz um carpinteiro na construção de uma casa? Pedro respondeu:
Naturalmente, ele trabalha. Ótimo. Ele trabalha com o quê? Bom, na construção de uma casa, o carpinteiro trabalha com as ferramentas. Muito bem, disse Jesus. E o Cristo continuou. As pessoas com as quais nascemos e vivemos na terra são os primeiros e mais importantes instrumentos que recebemos do Pai para a edificação do reino dos céus em nós mesmos. Os parentes próximos, na maioria das vezes, são o martelo ou o serrote que podemos utilizar a benefício da construção do templo vivo dentro de nós. O carpinteiro usa a ferramenta para construir uma casa exterior. A família, esse instrumento, é utilizado para construir um templo interior. E Jesus continua. Em todas as ocasiões, o ignorante representa para nós um campo de benemerência espiritual. O mal, né, é desafio que nos põe a bondade em prova. O ingrato é um meio de exercitarmos o perdão. O doente é uma lição à nossa capacidade de socorrer. Aquele que bem se conduz em nome do Pai, junto de familiares endurecidos ou indiferentes, prepara-se com rapidez para a glória do serviço à humanidade. Se não ajudamos ao necessitado de perto, como auxiliaremos os aflitos de longe? Se não amamos o irmão que respira conosco os mesmos ares, como nos consagraremos ao Pai que se encontra no céu? Então aqui, nessa passagem que se refere aos instrumentos da perfeição, onde nós somos colocados no ambiente familiar, muitas vezes temos espíritos simpáticos e muitas vezes temos espíritos antipáticos, daquele do qual nós não compartilhamos das mesmas crenças, dos mesmos pensamentos, das mesmas ideias. São espíritos que muitas vezes nós temos literalmente uma batalha a vencer. E é justamente nessa batalha onde se encontra o aprendizado. O aprendizado da reencarnação familiar, ele tem um duplo aspecto. Primeiro, ele é uma provação, né? Ele pode ser uma provação. Quando eu fui um mau pai, quando eu fui um mau filho, um mau irmão, e preciso passar por essa vivência para aprender a conviver com aqueles familiares. Ou até mesmo é uma oportunidade que temos de educar espíritos que nos são confiados. Nós recebemos a incumbência de guiar outros espíritos também à evolução. E aqui eu vou narrar uma experiência do Chico, que certa vez lhe perguntaram se ele pudesse escolher uma próxima reencarnação, o que ele gostaria de ser. E ele respondeu: eu gostaria de ser uma mãe, mas eu gostaria de ser uma mãe com 5 filhos. Hoje a gente tem um filho e já até coloca rede na parede, rede na janela, para a gente não se jogar, porque já dá trabalho. E ele queria ter 5 filhos. Só que ele disse o seguinte: eu não quero ter qualquer filho. Eu quero escolher cada filho meu. Eu quero ir nas zonas umbralinas mais profundas, naquelas cavernas mais profundas, e de lá escolher os meus filhos. Eu não vou me importar se eles vão ser doutor,
que eles vão fazer, se eles vão ser presos, se não vão ser presos. Mas eu lhe quero dar tanto amor, mas tanto amor a eles, que quando eles desencarnarem, eles possam lembrar e sentir falta do meu amor. Então, se há algo que Chico queria ensinar com esse exemplo, é algo do ensinamento do amor, que nós possamos e que podemos também, dentro das nossas limitações, levar aos nossos familiares, até mesmo aqueles do qual nós não compartilhamos ou até mesmo possuímos algumas antipatias. E para a gente encerrar a reflexão de hoje, eu peguei uma pergunta do livro O Consolador, que é a pergunta 342. A pergunta é assim: a resposta de Jesus aos seus discípulos, quem é minha mãe e quem são meus irmãos, é um incitamento à edificação da fraternidade universal? Ou seja, Jesus está incitando a fraternidade universal? Resposta do Emmanuel: o Senhor referia-se à precariedade dos laços de sangue, aquilo que nós já refletimos, estabelecendo a fórmula do amor, a qual não deve estar circunscrita ao ambiente familiar, ao ambiente particular, mas ligada ao ambiente universal, em cujas estradas deveremos observar e ajudar fraternalmente a todos os necessitados, desde os aparentemente mais felizes aos mais desvalidos da sorte. Com essa resposta, Emmanuel nos diz o seguinte, que o amor não deve estar circunscrito apenas ao nosso laço familiar, ao nosso laço particular, mas ele tem que estar circunscrito à sociedade, a todos aqueles que nos envolvem. E por isso que Jesus nos traz a passagem que se não ajudamos ao necessitado de perto ou aquele irmão familiar nosso, como nós vamos ajudar aqueles que estão longe? E quando passamos a praticar essa lei de amor, quando nós passamos a nos tolerar, quando passamos a ter indulgência, quando passamos a compreender a todos aqueles que nos envolvem, nós vamos entender que a nossa família, ela não se limita apenas aos laços consanguíneos. Porque na lei de amor, todos são irmãos. Se estamos num mesmo planeta, não estamos separados por países, não estamos separados por comunidades, por cidades. Nós estamos unidos, unidos por uma palavra, unidos por um sentimento, que é o sentimento do amor, que é o sentimento do qual Jesus veio nos ensinar. E todo aquele que se reúne em nome do amor, que se reúne em nome de Deus, esse sim é minha irmã, meu irmão e minha mãe. Essa é a reflexão da noite. E para encerrarmos a atividade, vamos novamente, em oração, nos dirigir à espiritualidade. Vamos agradecer mais uma vez a Deus pelas oportunidades que recebemos. Vamos agradecer aos nossos familiares e a todos aqueles que são instrumentos do nosso aprendizado. Vamos agradecer a Jesus, a doutrina espírita. Vamos agradecer aos nossos familiares mais próximos.
Vamos agradecer à sociedade, ao planeta no qual vivemos, do qual podemos chamar de nosso lar. E vamos pedir, Senhor, sabemos que estamos vivendo momentos de muitas dificuldades, mas pedimos para que possamos manter a tranquilidade, o equilíbrio, a sabedoria, que possamos auxiliar aqueles irmãos que necessitam de um amparo, que possamos auxiliar com as nossas orações e com os nossos bons pensamentos. Que teu amor, Mestre Jesus, que nunca nos abandonou, se mantenha conosco, mas se mantenha com aqueles irmãos que mais precisam de ti. Que assim seja. Então, obrigado a todos e até uma próxima oportunidade.